Você realmente está disposto a aprender a metodologia que eu uso para fazer overclock na memória RAM? Se a resposta for sim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar de uma maneira simples e prática como é que você faz isso. Pessoal, a gente está passando por um período muito peculiar no que diz respeito a hardware. Com as placas gráficas cada vez mais fortes, e eu cito como exemplo a 4090, é cada vez mais difícil o processador empurrar todo esse poderio gráfico, principalmente nos games. E vale lembrar que quando eu cito esforço de CPU, a memória RAM está atrelada. E é exatamente por esse motivo que não podemos abrir mão de fazer overclock na memória RAM. Bom, para quem me acompanha mais de perto, não é segredo que memória RAM é a parte do hardware que mais me interessa, que eu mais sou apaixonado, que eu mais estudo. E desde as DDR3 eu investi tempo e dinheiro para estudar e para adquirir os chips mais fantásticos que a indústria já produziu. Inclusive tem alguns deles guardados até hoje. Mas vamos lá, vamos deixar a nostalgia de lado e vamos focar no assunto principal do vídeo, que é eu te passar a metodologia que eu uso para fazer overclock em memória RAM. Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer algumas considerações. Para começar a fazer overclock em memória RAM, você vai precisar saber de algumas coisas. Primeiro, você obrigatoriamente tem que saber dar um clear na sua BIOS, clear CMOS. Nas placas mais simples, você vai conseguir fazer isso através de um jumper, dando um curto em 2 pinos na sua placa-mãe. Lembrando que a localização desses pinos mudam para cada modelo de placa-mãe. Aí é só você pesquisar, dar um Google ali, que você com certeza vai encontrar uma imagem mostrando exatamente onde ficam esses pinos para você dar o curto. Já nas placas mais chiques é possível você ter esse botão de Clear CMOS ali no espelhinho traseiro. É só apertar o botãozinho, sua BIOS zera e fica tudo tranquilo. Bom, dito isso, tem algumas outras recomendações que eu posso fazer para você, mas que não são assim uma obrigatoriedade. Se você puder conhecer bem o chip que você está usando, para você ter já um parâmetro de quanto ele sobe, isso vai te ajudar bastante. Hoje em dia a gente tem um programinha que chama Typhoon, ele consegue ler sua memória e te dizer qual chip ela é. Vale adicionar uma ressalva que esse programa ainda não funciona bem com as memórias DDR5. Outra coisa que ajuda bastante é você procurar nos fóruns da vida grupos de pessoas que usem a mesma memória que você usa. E por que eu estou dizendo isso? Não é para você ir lá pegar uma receita de overclock, que isso geralmente não funciona, mas quando você tem pessoas postando resultados da mesma memória que você tem, você consegue ter um norte. Você já consegue saber qual o clock que o pessoal está conseguindo, qual latência, voltagem e tudo mais. Então isso vai te ajudar bastante no overclock da memória. Outra coisa que você precisa entender e que vai te ajudar bastante é que cada plataforma tem, vamos dizer, uma espécie de limite de overclock para a memória. Só para citar como exemplo, a série 13000 da Intel, por exemplo, há pessoas passando de 8000 MHz de clock na memória. Já na linha Ryzen 7000, esses números são mais modestos. O pessoal está rodando ali em torno de 6000 MHz o clock na memória. Bom, depois de todas essas ressalvas, vamos para o que interessa. Vamos lá e vamos esticar as memórias do Nightmare. E já me desculpando, finos senhores, mas a partir de agora ficarei de costas para a câmera, tá certo? Bom, vamos lá pessoal, vamos começar a saga. Considerem que você acabou de montar o PC. Vamos entrar aqui na BIOS. E você tem que configurar tudo do zero. E a nossa intenção agora é esticar a memória o máximo que a gente pode, tá certo? Vou dar um F5 aqui, para deixar a BIOS zerada, do jeito que veio de fábrica, tá certo? Lembrando que a gente está usando as memórias Corsair Dominator Platinum de 6000 MHz, latência 36, tá certo?
Quando eu vou dar uma pausa para tomar um cafezinho aqui, porque isso aqui vai ser meio demorado. Bom, vamos lá. O que acontece quando você liga, especialmente essa plataforma aqui, 13.900K, uma placa-mãe Strix Z790, e você simplesmente espeta as memórias de 6.000 MHz ali. Se você não faz nada, essas memórias elas vão subir a 4.800 no Windows, se você não ativar o XMP. E é isso que uma loja séria deve fazer para você. Se você comprou o PC montado, a mesma plataforma que essa, a loja ela vai ter que atualizar a BIOS para você, a BIOS da placa-mãe, e no mínimo colocar a memória em XMP. Senão você está pagando por uma memória de 6.000 MHz e ela vai funcionar a 4.800, tá certo? Eu vou deixar, vamos subir o Windows desse jeito, só para vocês perceberem o que eu estou falando para vocês. Eu só vou mexer em algumas coisinhas aqui, só para a gente não perder tanto tempo, tá certo? Aqui no boot, eu vou tirar a logo da ASUS, para a gente já conseguir ver ali o post, como que está a memória, como que está o clock do CPU e tudo mais. Outra coisa que eu já vou mexer, pessoal, que eu não aguento deixar a tensão em alto. Não dá conta porque fica muito quente. Não faz sentido deixar, então eu já vou tirar porque eu não dou conta de ficar vendo isso, tá certo? Aqui. Aqui, então, a gente deixa em manual para a gente poder setar, certo? Então vou deixar aqui 1.44 suficiente. Só isso que eu vou fazer. Eu vou colocar também o fan aqui do Galahad em turbo. Só isso eu vou alterar, não vou alterar mais nada. Memória eu não vou deixar, vou estar em alto ali. Vamos dar um F10, salvar e dar um OK. Infelizmente, pessoal, vai ter latido de cachorro, vai ter avião, vai ter tudo. Bom, como vocês podem ver lá, 5.5 GHz e as memórias em 4.800. Ou seja, se você comprar seu PC numa loja de gente preguiçosa, nem o XMP eles vão ativar para vocês. Vale lembrar que o Vini da Live Store On, ele deixou claro que a loja dele faz isso. Deixa BIOS atualizada e ativa o XMP para todo o PC que sai de lá montado. Então vamos lá, vamos entrar aqui no CPU-Z e vou mostrar aqui para vocês o clock da memória. E a gente pode rodar alguma coisinha aqui só para vocês terem uma noção, só para não passar batida. Tá aí, 5.500, né, o 3.900K, não mexemos em clock em nada dele. Memória 2.400 aqui é vezes 2, tá pessoal? Então ela tá em 4.800. Latência 40, 40, 40. Tá tudo em automático. Então é assim que fica a sua memória. Vamos rodar aqui pode ser um Cinebench R23. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse vídeo é específico para overclock de memória RAM. Tá certo? Os fãs já subiram a rotação. Aqui eu não vou mostrar temperatura, CPU não é o intuito do vídeo, tá, pessoal? Então tá lá. As memórias rodando a 4.800, 40, 40, 40. Vamos reiniciar e vamos ativar o XMP. Aquele momento que a gente fica freneticamente apertando o Del para entrar na BIOS. Quem é que nunca, né, esqueceu de apertar o Del e passou e entrou no Windows? Vamos lá. Mais uma vez aí, Tweaker. Então a gente vem aqui. XMP. Quando a gente coloca no XMP, ele vai rodar a configuração
original da memória que está espetada na sua placa-mãe. Como eu falei lá no início, Corsair Dominator Platinum 6000 MHz, latência 36, 38, 38, 76, 1.25 volt. Atenção. A gente pode até entrar aqui na The RAM Timing Control, que é tudo em automático. Ele vai mexer aqui só, 36, 38, 38, 38, 76. O Command Rate ele fica em alto, então provavelmente ele carregue em 2. Dá pra gente colocar um... Geralmente, 2N aqui, ele tem uma maior compatibilidade e funciona melhor. Entretanto, o 1 ele tem mais performance. Então vamos lá, XMP ligado. Aqui vocês vão perceber voltagem aqui. DRAM VDD Voltage 1.25. Isso aqui é a voltagem do chip da memória. VDDQ Voltage 1.25 também. Isso aqui é a voltagem do barramento da memória. E aqui dentro a gente tem uma outra voltagem, que é a voltagem do controlador de memória, que está em automático. Então fica 1.1. Basicamente vamos mexer só nessas 3 voltagens. Lembrando que a nomenclatura vai mudar de placa-mãe para placa-mãe, de fabricante, aí vocês vão ter que dar uma pesquisada, tá certo? Então, agora vamos dar um F10, salvar, e agora a gente está carregando no XMP. Bom, é dessa maneira, é desse jeito que uma loja que vende computador montado deve te entregar o PC. BIOS atualizada, isso a gente já tinha feito, e pelo menos a memória em XMP. Bom, tá lá, boot iniciando, ele já mostra pra gente DDR5 6000 MHz, 3900 5.5, não mexemos nele, só diminuiu a voltagem, tirei a voltagem do automático e coloquei 1.44, não quero ver meu processador batendo 100 graus. Aqui mesma coisa, pessoal. A gente abre o CPU-Z aqui só para mostrar para vocês como que ficou a aba de memória. Vale lembrar que a gente deu sorte na memória. São chips Hynix ADAI. Então são os melhores chips para a gente usar nessa plataforma aqui. Vamos lá, memória. 3000, lembra que eu falei para vocês? Vezes 2. Então 6000 MHz, 36, 38, 38, 76. Ó, o Command Rate em automático ele vai para 2T. A gente até pode tentar colocar em 1, mas dá muita instabilidade. Vamos rodar aqui novamente? Vamos lá rodar um multicore. Pessoal, esse vídeo vai na íntegra praticamente para vocês. Se der BSOD, vai. Isso é para vocês verem o que a gente passa para espremer memória. Não é difícil, só é trabalhoso, tá, pessoal? Quero que vocês peguem a metodologia que eu uso, tá? Tá lá. Deu 39.800 pontos. Tá ok. Isso aqui é XMP. Dificilmente vai estar instável quando você coloca a memória em XMP. Tá certo? A não ser que a BIOS da sua placa-mãe não esteja atualizada. Mas a gente não quer rodar apenas em XMP, a gente quer chegar próximo do limite da memória RAM. Tá certo? Vamos reiniciar novamente e entrar na BIOS. Vamos lá. A gente tira aqui então, certo? De XMP. A gente já viu o que acontece, não é o que a gente quer. Pode deixar em até automático aqui, tanto faz. Vou deixar em manual porque daí eu vou tirar o limite aqui já também, tá? Qualquer limite que venha nos atrapalhar. Então a gente já sabe o quê? Que ela roda tranquilamente 6000, que é o XMP dela, e latência 36, 38, 38. Correto? Então a gente vem aqui, vamos mexer já na frequência dela e passar dos 6000. A gente já sabe que ela roda com 6000, correto? Então aqui a gente vai começar a tentar achar o limite de clock. A gente tem 2 caminhos a seguir, pessoal. Tentar primeiro achar o limite de clock ou, se a pessoa preferir, espremer latência. No caso dessa plataforma,
A gente sabe que tem gente que chega a rodar com memória a 8.000 MHz. Então é uma plataforma que aceita bastante clock. Então vou optar em achar primeiro o limite de clock para depois a gente começar a espremer latência, tá certo? Então é assim que funciona, pessoal. Então vamos lá achar o limite de clock. A gente foi com 6.000, certo? Vamos já tentar com 6.400. O que acontece? Aquela voltagem de 1.25 é para 6.000. Já que a gente está querendo achar o limite do clock, espremer essas memórias ao máximo, esticar ao máximo, o que a gente vai fazer? Espremer latência, esticar clock, para ficar mais específico. Vamos aumentar as voltagens, aquelas 3 voltagens que eu comentei com vocês no início, tá certo? VDD, voltage, aqui a gente pode colocar 1.4, é um limite seguro. Não existe nenhum estudo científico em cima disso, viu, pessoal? Isso aqui é bro science. Então, é 1.4, digamos assim, por convenção, todo mundo diz que esse 1.4 é um limite seguro para você aplicar nas memórias. Tanto no VDD quanto no VDDQ. VDDQ. Nossa, é uma trava-língua isso, hein? Acontece que essas voltagens, geralmente, elas estão atreladas. Quase sempre a gente vai usar o mesmo valor. Em alguns casos aí muito específicos, a gente tem que colocar um pouquinho mais de voltagem, coisa de 50 mV a 100 mV, aqui a mais, né, no VDDQ, em relação ao VDD voltage, tá certo? Outra voltagem que a gente tem que adicionar é aqui no controlador de memória, também 1.4. Então, nas 3 voltagens, 1.4. Isso aqui é o limite dito como seguro. Eu nunca queimei memória rodando com essa voltagem, tá, pessoal? Então, a gente foi com o quê? Com 6.000? Vamos tentar 6.400. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui para facilitar a nossa vida é deixar os timings bem relaxados. Relaxados mesmo, que eu digo. Coisa assim de 50, depois a gente espreme isso, tá? 50, 50, 50. Aqui vamos deixar em automático. Pronto. Vamos dar F10, salvar e ok. Então agora a gente está com um limite aceitável de voltagem, nas 3 voltagens que eu comentei com vocês, 1.4. Vale lembrar que quando eu vou fazer um overclock mais puxado para fazer algum benchmark, eu passo de 1.4, tá, pessoal? Mas isso é por conta e risco de cada um. Ah lá, já está subindo a 6.400 o clock da memória. É um overclock ainda razoável, né? Porque não deu nem 10% ainda de clock a mais. Bom, agora eu não vou nem ficar fazendo o teste de Cinebench, tá, pessoal? Só vou entrar ali no CPU-Z, conferir com vocês ali o clock. Tá lá. E esse Afterburner ficar abrindo de fundo ali. Lembra que eu falei para vocês, né? Vezes 2. Então 3.200 vezes 2, 6.400. Lembrando que depois que a gente achar o limite aceitável de clock, o limite estável, a gente vai trabalhar aqui nas latências, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, é trabalhoso. Vamos tomar um cafezinho aqui. Uma mão segura o café e a outra aperta o Del. Essa é a vida do overclocker. Vamos lá entrar de novo. Ó, 6.400. Eu acho que a gente já pode ir um pouquinho mais agressivo. Vamos já para os 7.000. Eu não vou fingir aqui para vocês que eu não sei quanto, assim, não sei quanto que essa memória pega. Eu sei quanto que ela pega, eu já testei, já fiz tudo isso. Então, não vamos ficar de palhaçada aqui com vocês, né? Então vamos lá, 7.000. Vamos tentar com 7.000. Lógico que vai dar certo, né? Como eu falei para vocês, eu já sei até quanto essas memórias aguentam. E dá-lhe café para dentro. Pessoal, resolvi fazer esse tipo de captação
para ficar o mais natural possível, sabe? Com captura de tela, se desse BSOD, ia parar a captura, ia dar ruim. Desse jeito eu acho que ficou mais natural. Eu acho que fica mais... Vocês ficam mais próximos lá, 7.000, DDR5 7.000. Ó, agora a gente já tem um aumento de... Vai dar uns 15% a mais de clock? Por aí, 900, né, seria 15. Então um pouco mais de 15. Então tá lá, mais uma vez, carregou o Windows, tranquilão. Esse aqui eu já vou fazer um Cinebench, né? A gente está chegando próximo do limite. Já vamos rodar um Cinebench, vamos ver se vai travar. E depois eu mostro também o que eu faço para testar a estabilidade, tá, pessoal? Vamos... Esse aqui são os testes mais grossos eu estou fazendo só para a gente chegar perto do limite ali. Vamos lá, memória. Lá, vezes 2. 3.500, então 7.000. Latência nojenta a gente está usando. E vamos rodar aqui um Cinebench. Ele até pode dar uma travada agora, mas não vai ser por conta de memória, vai ser por conta que eu baixei bastante a voltagem lá no início. Lembra que eu tirei do automático a voltagem. Então eu prefiro rodar com a voltagem lá embaixo mesmo, até correr o risco de ter uma travadinha, ó, só porque eu falei, parece que eu estava adivinhando. Até correr o risco de ter uma travadinha ou outra, do que rodar com a voltagem alta. Então a gente só põe para rodar de novo. E claro, se travar de novo, eu aumento um pouquinho a voltagem. Está com 1.44, coloco 1.45 e resolve esse problema. Parece que foi combinado, né? Eu comentei com vocês, travou. Tá aí, fim de teste. Ó, já passamos aqui de 40.000 pontos. 7.000 com essas latências nojentas. Estamos rodando a 7.000. Alt F4, reiniciar, entrar novamente na BIOS e vamos subir mais essas memórias. Aquele Dellzinho frenético. Ó, você que chegou até agora assistindo o vídeo, digita aí nos comentários quanto você acha que a gente vai chegar nessa memória aqui. Se você acertar clock e latência, então, latência é só o CL, tá? Só a primeira ali. Se você acertar clock e latência, que a gente vai deixar para uso diário, assim, 200% estável, você ganha um prêmio. Eu fico prometendo que eu não posso fazer, né? Porque acho que tem gente que já sabe quanto que eu tô rodando. Vamos lá, 7.000, certo? 7.200 é um salto pequeno. Vamos economizar tempo. Já vamos para 7.400. F10. Agora já é um overclock considerável, já é um aumento considerável no clock das memórias. Lembrando que elas originalmente 6.000 MHz. Imaginem vocês compram um PC de uma loja e ela nem o XMP ativou. Você está com umas memórias dessa no seu PC rodando a 4.800. Eu já estou com elas aqui, ó, vou subir elas a 7.400. Vocês não imaginam a diferença que dá de performance, principalmente se você vai fazer um uso grande de alguma aplicação que usa muito CPU, por exemplo, um game CPU bound, por exemplo, com uma resolução baixa, enfim, um CS da vida, um jogo mais leve, um Rainbow Six Siege, alguma coisa assim rodando em 1920 por 1080. O clock na memória empurra muito FPS, especialmente quando você está com uma placa de vídeo bem forte, que é o nosso caso, uma 4090. Vamos lá, mesmo esqueminha. Aqui é repetição, pessoal. Como eu disse, eu quero que vocês aprendam a metodologia. Pessoal, se tem uma coisa que eu não gosto, é aquele cara que quer dar uma de guru do overclock, da informação, aquele cara que quer transformar tudo numa coisa muito difícil. Eu sou totalmente contrário disso, pessoal. Sou bem pouco ortodoxo, gosto muito de fazer as coisas na prática, na tentativa e erro, no modo empirismo mesmo. Vamos lá. Eu li um comentário esses dias que eu sou pragmático. É bem isso, sou bem pragmático. Olha lá, vezes 2, né, 3.700, vezes 2, 7.400.
as memórias. Vamos rodar aí novamente o Cinebench. Aqui a gente já começa a correr um risco de uma instabilidade na memória. Ó, andei lendo por aí que essa placa-mãe Strix Z790 ela pode nos segurar um pouquinho no overclock de memória, que a placa-mãe assim, a pica, a melhor que a gente tem para rodar, ó, abrindo o negócio errado aqui, para rodar memória, para fazer overclock de memória é a Apex. Eu vou dar um totozinho no VCore que eu deixei ele muito baixo. Na hora que eu voltar lá, ó, tem que dar um total no VCore. Vamos deixar ele 1.45. É bom essas coisas acontecendo para você ver o que a gente passa, né? Cadê o Cinebench? Vamos finalizar ele aqui. Finalizar a tarefa. Vamos, meu amigo. Não quer finalizar, não. Finalizou. Vamos dar um totalzinho na voltagem, depois a gente... Para quem não conhece, a gente tem uma ferramenta aqui da ASUS, que a gente consegue mexer nisso aí. Aí Switch 3. Tá 1.44, lembra que eu falei para vocês? Vamos colocar 1.45 e aplicar. Pronto, subimos a voltagem, provavelmente a gente não tem mais problema com travamento do Cinebench. Vamos testar. Vamos lá. Start. As memórias 7 e 400. Latência nojenta. Bom, provavelmente vai finalizar. Teste finalizado. Pontuação deu até pior do que a anterior. Alt F4, reiniciar. Mesmo processo. E lembrar que eu tenho que colocar 1.45 ali de VCore, tá? Acabou o café, agora tem que acabar o teste. Bom, vamos colocar a voltagem lá. 1.45. Isso, para não esquecer. 7.400, a gente já está próximo do limite. 7.467, vamos para 7.600 logo. 7.600, aqui a gente já tem um aumento de quantos por cento? 25%, né? Por aí. Um pouquinho mais de 25% de aumento no clock. Vamos ver se vai subir com essa voltagem. Ó, vai subir provavelmente com 7.600, olha lá. Já estamos rodando a 7.600 e tá indo. Só lembrando, pessoal, mais uma vez, eu quando vou fazer testes assim mais pesados, benchmark, eu quero ranquear alguma coisa, eu vou além do 1.4, tá? Mas isso fica ao critério de cada um. Aí é você que está correndo risco. Não vá falar por aí que você queimou memória, porque o Fester falou para você colocar mais de 1.4, tá? Vamos combinar assim. Amigo. Abrir aqui o CPU-Z novamente. E lógico, né, pessoal? Se você for fazer um benchmark para você ranquear uma coisa séria, esses processos aqui de fundo você fecha tudo, tá bom? Não deixa isso aqui aberto, não. Tudo que você puder fechar e desliga até o cabo da internet. Isso já aconteceu comigo, de eu estar ali fazendo um teste, estar tendo um resultado muito bacana e começar a fazer uma atualização, por exemplo, olha lá. 3.800 vezes 2, 7.600. Latência nojenta, como vocês já sabem. Vamos abrir um Cinebench ali, vamos ver se roda. Vamos ver se passa. Agora todos os cachorros da vizinhança resolveram latir. Não, ainda está passando.
Ó, já passou dos 40 mil pontos novamente. Vamos rodar mais uma vez para tirar a prova, né? O que às vezes acontece também, se você liga e já roda bem rápido o Cinebench, com alguns processos ainda carregando, às vezes ele interfere no teste. Às vezes até trava ou buga o teste. 40 mil pontos novamente. Mesmo esquema. Reiniciar e vamos tentar acima de 7.600. Foi uma apertada só no Dell, já entrou, hein? Essa eu fui sniper. Vamos lá. 7.600, vamos para o 7.733. Eu já sei que está próximo do limite, agora a gente dá pequenos passos. Vamos ver se carrega. Aqui já, para 1.4 ali nas 3 voltagens, já começa a ficar crítico. Com esse clock aqui eu já estava rodando a 1.42. Então vamos ver. Agora vai ser uma surpresa se carregar ou não. Eu realmente, agora eu já não sei. Ó, vai ligar. Pelo menos o teclado acendeu. Olha lá, 7.733, pessoal. Uma memória que é de 6.000 MHz no XMP. E se tivesse na mão de um lojista preguiçoso, ia estar rodando a 4.800. Surpreendente. Eu pensei que com esse clock teria que ter mais voltagem. Eu pensei que ia pedir 1.42 aqui, que não ia, mas eu acho que não vai rodar, talvez não rode o teste, né? Mesmo esqueminha de sempre. CPU Z, Cinebench. Memória. 3.866.7 vezes 2, né? Dá o 7.733, é isso? Latência nojenta. Start. Aqui já é memória, ó, travou. Ou seja, pessoal, chegamos no limite de clock da memória. 7.600. Tá certo? Para rodar acima dos 7.600, a gente já teria que incrementar voltagem e passar do limite dito seguro de 1.4. Agora a gente entra ali e vamos trabalhar em cima do 7.600. Vamos lá, vamos voltar para o 7.600. Então o que a gente pode fazer agora, pessoal? Isso não significa que o 7.600 vai estar totalmente estável. Tá bom? O que a gente precisa fazer agora? Fazer alguns testes que, digamos, coloque mais à prova a estabilidade desse clock. Então eu vou salvar aqui, latência nojenta ainda, e vou passar 3 testes que eu adoro passar para testar a estabilidade de memória. O meu jeito de testar, pessoal, é bem pouco ortodoxo, tá? Muito tempo fazendo overclock, muito tempo tomando BSOD na cara. Eu cansei de passar aqueles testes longos de estabilidade de memória. Você passa ali 3 horas, 5, eu já passei 5 horas de teste de estabilidade de memória. Passar tudo certinho, perfeito, sem nenhum erro, aí você tá ali navegando, vendo uma receita de bolo ali no YouTube, alguma coisa, e trava. Eu duvido que isso não tenha acontecido com vocês aí que também mexam com overclock. Você passa um teste de estabilidade interminável, dá tudo certinho, e quando você menos espera, trava. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que eu faço para testar estabilidade de memória. Bom, o primeiro teste é um Cinebench. Eu vou do mais leve para o mais pesado, tá? Do que testa mais a estabilidade por último e o que testa menos a estabilidade em primeiro. Porque se já travar logo no início,
no primeiro eu já sei que tá uma bosta. Então, o primeiro a gente inclusive já passou, mas vou repetir aqui. Começo pelo Cinebench R23. Vou deixar aqui na aba de... Vamos abrir dois? Vamos deixar um na aba de CPU e outro na aba de memória. Só para ficar mais bonitinho, tá aí. Certo? 7600. Vamos dar um start aqui. Porque aí vocês conseguem acompanhar também ali o VCore do CPU. Isso aqui a gente já sabe que passa, né? Porque a gente testou já. Então esse é o primeiro teste que eu faço para saber a estabilidade. Beleza, passou, ok, correto. Qual outro teste que eu gosto muito de fazer? Já vou mostrar para vocês. Eu gosto muito do teste de CPU do TimeSpy Extreme, né? O preset. Então vamos lá. Aí já falo do terceiro para vocês. É porque assim, pessoal, se passar nesse, a gente vai pro próximo. Se travar aqui, a gente não precisa ir pro próximo, entende? A gente vai do mais leve pro mais pesado. Eu sei que tem gente que vai falar mais faster. Temos testes de estabilidade, temos... Pessoal, experiência própria. Experiência própria. O negócio é empirismo. É tentativa e erro, é bro science. Não adianta. Benchmark. TimeSpy Extreme. Custom Run. A gente desabilita o teste gráfico e o teste 2, deixa só o teste CPU. Esse teste aqui, se sua memória estiver instável, ele trava. Ele demora um pouquinho para carregar. Bom, já vou dar spoiler do terceiro teste. Game. Um jogo muito pesado. Antigamente, um jogo que era ideal para testar a estabilidade de memória RAM, Battlefield 3. Era ótimo para testar a estabilidade. Hoje em dia, vou falar para vocês que o Cyberpunk 2077 é ótimo para testar estabilidade de memória RAM. Coloco ele na frente do TimeSpy Extreme e também do Cinebench R23. Tá passando. Tranquilo. Eu acho que vai passar. Foi para conta? Aí trava faltando 1 segundo para terminar o teste. Isso já aconteceu muito comigo, viu? Tá aquele teste rodando redondo. Pelas parciais você sabe que vai dar um belo do resultado e faltando 1 segundo vai e trava. Bom, tá aí. CPU Score 13.661, isso aqui no modo Extreme, tá certo? Então aqui tá ok, passou. Agora vamos pro Cyberpunk 2077. Aí você pode me perguntar, Fester, só serve o Cyberpunk 2077? Não, pessoal. É que eu sei que o Cyberpunk 2077 ele é um baita de um teste de estabilidade de memória, mas muito provavelmente tenha outros tantos games que testem a estabilidade da sua memória tão bem quanto o Cyberpunk 2077. Eu só não teria informação, né, para vocês. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, senão vai interferir. Interferir que eu digo na gravação, tá, pessoal? Não é na estabilidade. Aí agora, o que acontece? Passou no teste, aí começa a briga com latência, tá certo? Eu coloquei continue, mas era para rodar um benchmark, tá? Eu vou voltar ali porque eu já tô falhando. Quem tá chegando no limite aqui do overclock sou eu agora. Já tomei 2 xícaras de café para fazer esse vídeo.
É bom que a gente consegue ver como que o jogo está rodando um pouquinho aqui também. Mas eu quero fazer o benchmark mesmo, tá, pessoal? Vamos lá em Settings. Vamos rodar o benchmark aqui. Bom, tá aí. Rodando acima dos 90 FPS. O Path Tracing está ligado aqui. Os DLSS tudo ligado também. Depois eu mostro ali a configuração, tá? Eu tenho uma dificuldade para falar DLSS rápido. Eu sempre solto um S a mais. DLSS. Tô ficando bom no negócio. O frame time. Bem tranquilo. Bem liso, né? Bom, parece que a gente chegou num clock muito bom. Tá aí, rodamos acima dos 107. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente estava usando. DLSS em qualidade. Aqui tudo no máximo. Ray Trace, Path Tracing, foto ligado. Tá tudo no máximo. E 3440 por 1440. Tá certo? Agora a gente sai do jogo. E novamente agora a gente reinicia o computador. Entra na BIOS e a batalha agora é com as latências. O ataque dos cachorros famintos. Reiniciar. Eu espero que esses latidos não fiquem saindo no vídeo, sabe? Porque é muito cachorro latindo. Pessoal, não sei se eu falei no início do vídeo, mas quando você vai mexer em overclock de CPU e de memória, você mexe primeiro com um e depois com o outro, tá? Você não faz overclock nos dois ao mesmo tempo. Você primeiro acha a estabilidade, um clock bacana do seu CPU ou da sua memória para depois ir para o outro. Senão você aumenta muito as variáveis, você não sabe por que seu computador está travando. Tá certo? Então vamos lá, 7600. Agora é latência, pessoal. Agora é a parte talvez mais chatinha. Bom, a gente setou aqui 50, 50, 50, um troço bem nojento mesmo, que é pra gente não ter problema. Lembra que o CL dessa memória é 36. O que a gente pode fazer para economizar tempo é já tentar 36 aqui. Não mexer nessas outras. Porque se você mexe tudo de uma vez, você não sabe o porquê travou. Entendeu? Então vamos lá, vamos dar um F10. Latência 36. Bom, se não iniciar, se não der boot, a gente já sabe que precisa ser uma latência um pouquinho mais alta. Parece que vai dar boot. 7600, latência 36. Ou seja, o série está o mesmo da memória de 6000. Tá a mesma latência, tá o mesmo série do XMP. E estamos rodando a 7600. Só não sei se vai estar estável. Bom, pessoal, tive que trocar a bateria da câmera. Já tinha 45 minutos de filmagem. Mas vamos lá, só lembrando. 7600 com CL36. Tá aqui. Latência 36, certo? O que a gente pode fazer, para economizar um pouquinho de tempo, vamos pular o Cinebench. Vamos para o teste de CPU, que testa bastante a memória também, o Time Spy em Extreme. Bom, vamos lá no Time Spy novamente, vamos ver se passa. Benchmarks, Time Spy, Custom, desabilita. Vamos lá. Vamos fazer figa aqui para ver se ajuda.
Bom, tá indo, né? Bom, pessoal, passou. Eu acho que a gente pode tentar mais uma vez o Cyberpunk 2077, fazer mais uma vez o benchmark dele. Tá lá, já até subiu um pouquinho, né, a pontuação. Vamos para o Cyberpunk novamente. Como eu falei para vocês, não é uma coisa difícil de se fazer, é apenas trabalhoso. Você vai perder um dia inteiro aí, uma tarde inteira, para chegar no limite da sua memória RAM. Bom, vamos novamente para o benchmark e vamos ver o que acontece. Tá indo, hein? Tá bem liso. Frame time ali. Bem constante. Entre 8 ms e 10 ms. É até estranho falar, né, que o Cyberpunk tá rodando liso. Porque ele no lançamento estava terrível, né? Tinha dado 107 no teste anterior, né? 107 e uns quebradinhos. Tá aí, pessoal. Tranquilo. Então a gente pode considerar esse 36, a latência CL36, e a gente pode ajustar as outras agora. Mesmo esquema, reiniciar, apertar o del freneticamente. Vamos lá, F7. Vamos lá para os timings. Aqui, pessoal, o que eu faria, o que eu aconselharia vocês a fazerem? Ir baixando aos poucos. 36 mantém. Aí colocaria 48, 48, 48. Entraria no Windows, faria os testes. Tranquilo. Passou? 46, 46, 46. Passou? Baixa para 44 e mesma coisa, entra no Windows, faz os testes. Aqui eu já sei que uma estabilidade ficou bem interessante com 46. Aqui lembra que é 76 o XMP. Eu estou fazendo só para dar uma encurtada no vídeo, tá, pessoal? Que está muito longo. Então eu cheguei nisso. Esse aqui ficou bem estável. 46, 46, 46, 86. Mas eu fui fazendo aos poucos, tá, pessoal? Primeiro eu mexi aqui no CAS, nesses dois, né? Rast to CAS, Delay, Write e Read. Aqui o Pre-Time também mexia sempre nos três ao mesmo tempo. Se você quiser, você pode chegar no limite de um por um. Também é interessante, só dá mais trabalho. E aqui mesma coisa. O automático ele estava em 121, se você quiser colocar 110, baixar para 100, 90 e ir fazendo assim, isso logicamente eu já fiz, por isso que eu já tenho esses números aqui de cabeça. Então vamos dar aí o F10 salvar e vamos ver se a gente conseguiu uma estabilidade interessante. Ó, tá subindo. Ó, saímos de 6.000 MHz CL36
para 7.600 CL36. Agora sim eu vou fazer os 3 testes. Vamos lá. CPU-Z, aba de memória. Tá lá, pessoal. 7.600, 36, 46, 46, 86. Command Rate 2T. Abrir o Cinebench. E vamos dar um start aqui. Tá lá, passamos dos 40 mil pontos. Teste de CPU do 3D Mark Time Spy Extreme. Bom, para quem acompanha o meu trabalho mais de perto, o Instagram e tudo mais, bom, já viu que eu rodei teste a 7.733. Mas eu estava com mais voltagem. Estava rodando a 1.42. Tá certo? Estava com a tensão maior. O certo, na verdade, é falar mais tensão, viu, pessoal? É mania de falar mais voltagem, né? Mais tensão. O Vini sempre me cobra disso. Mas é vício de linguagem, né? Vamos lá. Time Spy Extreme. Mesma coisa, a gente desabilita os testes gráficos. No momento eles não nos interessam. Demorado esse pedaço, hein? Matheus mandando mensagem aqui. Matheus é o nosso editor. Fazendo overlays, transições, elementos, tudo que tem direito. Produção tá a milhão. Como é bom receber uma mensagem dessa. Tamo junto, hein, Matheus? Matheus foi uma baita aquisição para o canal, pessoal. Vai fazer com que a gente coloque muito mais vídeo no ar aí. Eu acho que a gente chegou no sweet spot das nossas memórias, hein? Aí vai, puf, trava. Faltando um segundo. Pessoal, nunca comemore um benchmark antes dele finalizar e dar o resultado, viu? Eu já me frustrei muito fazendo isso. Tá lá. Agora, Cyberpunk. Benchmark dele. E se passar, fechou. Passamos a régua, pessoal. Chegamos ali no limite próximo do clock e no limite próximo ali da latência. Aí esse vai ser o nosso uso diário. 7.600, 36, 46, 46, 46. Um baita de um aumento. Vamos lá novamente para o bench do Cyberpunk, que a gente já enjoou de ver, né? A gente conseguiu 107, né? Dificilmente a gente vai ter aumento de FPS por conta dessa melhora na latência, porque a gente está rodando com uma resolução até que alta. Agora, num jogo mais leve, rodando a 1920 por 1080, usando aqui a 4090, aí a gente já tem um aumento legal de FPS.
Aí a carga já vai estar muito mais alta em cima do CPU e da memória. Não é o caso desse jogo, né, que já é muito pesado. A gente vê ali a VGA usando 99%. Bastante FPS, hein? Mas vai dar parecido, 107, 108 de média. 107,65. Tá aí. E deu uma travadinha no final. Mas isso muito provavelmente é um bug do jogo mesmo. Então vamos abrir aqui. E a gente fecha a conta. Tá aí, pessoal. Memória que a gente rodava a 6.000 em XMP, com CL36. Estamos rodando a 7600 CL36 também. A gente pode considerar que o sistema está 100% estável? Olha, pessoal, um sistema 100% estável é difícil quando você mexe com overclock, tá certo? Mas ele está bem próximo disso, com certeza. Com a experiência que eu tenho quando a gente roda Cinebench, roda ali o teste de CPU do Time Spy Extreme e roda um bench de um jogo pesado e não trava, dificilmente ele vai travar ali no uso diário, tá certo? Pode acontecer? Pode, mas isso é uma coisa muito rara de acontecer. Bom, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Espero que ele te ajude a criar coragem, a ter ímpeto para ir lá e também fazer overclock nas memórias. Se você gostou do conteúdo, se você achou importante, relevante, passe ele adiante, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário, joga num grupo de WhatsApp, vamos fazer o canal crescer. E é isso. Abração, obrigado pela companhia de sempre. Até os próximos vídeos. Fui!